O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vemos o Espírito Santo separando para si, tomando para si, Barnabé e Saulo para uma missão especial. E, de fato, a comunidade apostólica vai enviar Barnabé e Saulo a lugares desconhecidos, a terras desconhecidas, que também eram convidadas a ouvir a palavra do Senhor, a ouvir o Evangelho de Cristo e a conhecer o testemunho cristão. Por sinal, a palavra santo, na sua raiz hebraica, significa justamente isto, separado para Deus. Curiosamente, é exatamente assim que age o Espírito Santo. O Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para uma missão especial. É interessante que, na ideia hebraica de santidade, separado para Deus, santo, portanto, significava separado do mundo, exclusivo de Deus. Inclusive lá no livro do Êxodo, capítulo 19, quando a aliança é firmada, Deus vai dizer para Moisés: este povo me pertence, é o meu povo dentre todas as nações da terra. Nesta raiz do Antigo Testamento, na raiz hebraica, a ideia de santidade o conceito de santidade está profundamente vinculado à pertença a Deus, a um movimento de salvação. É como se Deus tivesse salvo dentre todos os povos da terra uma semente, um germen de um novo povo que lhe pertencesse, que fosse seu, para que ele pudesse cuidar deste povo de maneira zelosa, como um pai cuida de um filho. Nos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito move o coração da comunidade cristã primitiva e o Espírito Santo separa Saulo e Barnabé para uma missão específica, o Espírito Santo também os envia. Então, o sentido aqui não é de
propriedade apenas de exclusividade, mas é também um sentido de missão, de envio. De alguma forma, está também presente o conceito de santidade, não apenas para que Deus contemple nos seus filhos a santidade, mas para que o mundo veja em que consiste a santidade da igreja. E aqui está um sentido profundo da missão, um sentido profundo da evangelização e do testemunho cristão. Aquilo que Deus fez em nós e faz em nós, quando Ele age na nossa vida e quando nós permitimos que Ele escreva conosco uma nova história, como meditávamos na homilia da missa de ontem. Tudo isso não é para ficar escondido, porque para que é que serve uma lâmpada para ser colocada debaixo da cama? Para que é que serve o sal, senão para salgar os alimentos? Portanto, se somos luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, porque somos de Cristo e Ele é o sal da terra e a luz do mundo, e aqueles que são seus discípulos e que constroem com Ele uma vida nova, um relacionamento de vida nova, também são chamados a ser sal e luz do mundo. Se isto é verdade, não é para ficarmos escondidos. Pelo contrário, alegra o coração de Deus, deleita o coração de Deus, quando de fato aqueles com quem Ele firmou uma aliança eterna para manifestar neles a sua glória, eles espalham esta glória por entre todos os povos da terra e se tornam um sinal de que Jesus está vivo e presente no meio de nós. Assim acontecerá com Barnabé e Saulo e paulatinamente com cada um dos apóstolos enviados aos confins do mundo, para com a sua santidade, para com a graça de Cristo, para com a vida reconstruída pelo dom do Espírito Santo, dar um novo sentido, um horizonte novo para a humanidade, para os povos que aguardavam o nascimento desse sol nascente para iluminar as suas vidas, de tal maneira que pudessem sair daquela vida congestionada, daquela vida limitada que viviam e que pudessem se abrir para um novo horizonte, o horizonte apresentado por Jesus a caminho da vida eterna como discípulos seus. Por isso o salmista canta que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção e que todas as nações o glorifiquem. A graça e a bênção de Deus resplandecem na vida daqueles que foram recriados pela força do Espírito Santo. Assim aconteceu com os apóstolos, mas esta também é a vocação da igreja em todos os tempos da vida do mundo, hoje também. Em nosso relacionamento pessoal, íntimo com Cristo, Ele reconstrói a nossa vida, não para ficarmos escondidos, guardando isto como um troféu. Antes, pelo contrário, é para iluminar e dar sentido àqueles que ainda estão nas trevas e que talvez nem saibam que estão nas trevas, mas quando virem a luz, poderão perceber quão densas eram as trevas que eles nem percebiam, nas quais estavam mergulhados. O testemunho que Jesus tem para dar também é como o testemunho que a comunidade cristã tem para dar. A palavra que Jesus transmite é a palavra que ele recebeu do Pai. A palavra que a igreja anuncia é também aquela que ela recebeu de Cristo. Jesus ressuscitado aparece para os discípulos e diz:
sou eu. Não temais. Um fantasma não tem carne e sangue como eu tenho. Sou eu mesmo. E diz para Tomé: para que você creia, põe a mão nas minhas chagas, toca nas minhas feridas. Se isso é necessário, larga de ser incrédulo, torna-te fiel. Toca em mim e acredita. Este é o grande desafio que continua diante dos nossos olhos neste momento que nós estamos vivendo. Levar a experiência de Cristo àqueles que não têm a experiência de Cristo. Permitir que eles toquem no Senhor ressuscitado e possam de fato experimentar o coração renovado e a vida renovada, e assim escolher um caminho de conversão, um caminho de vida nova, que demonstre que este encontro aconteceu e que ele foi verdadeiro. Pedimos também ao Espírito Santo nesta missa que ele nos ajude, a nós que vivemos da fé e que nos reunimos para celebrar o dom da fé, que não nos falte também no coração esta experiência de nos sentirmos eleitos por Deus, separados por Deus, exclusivos na experiência do seu amor, não porque sejamos melhores, mas porque Ele quis manifestar em nossa vida um sinal, não para ficar guardado, não para ficar escondido, mas quis fazer de um povo um sinal, um sacramento, para que outros também pudessem chegar à contemplação da sua face, da sua palavra, da palavra do Pai, dos seus ensinamentos e pudessem conhecer a vida nova. E essa experiência de eleição, ela preenche o nosso coração, porque como é bom sentir que nós não somos pessoas que se atiram por si mesmas, voluntariosas. Não. Se estamos com o Senhor, se caminhamos como discípulos de Jesus, sentimos que Ele nos chamou para isso, como chamou os primeiros discípulos da vida normal que tinham. Foi a Pedro e disse a Pedro, André: larga as redes, vem e segue-me, eu faço de vocês pescadores de homens. Viu Mateus sentado na banca da coletoria de impostos e diz: vem, e ele se levantou e foi. Viu Filipe, viu Natanael, e assim cada um dos discípulos, e foi chamando. Portanto, os discípulos não foram voluntariosos, simplesmente se lançaram no seguimento de Jesus, mas foram chamados por Cristo, foram eleitos por Cristo. Nós também fomos eleitos. E esse sentimento de eleição, esse sentimento de pertença, dá para o nosso coração uma segurança. Nós somos amados por Deus. Nós somos amados por Deus. Deus não está usando de nós, não está manipulando a nossa vida. Pelo contrário, Ele não tira nada de nós, Ele dá tudo para nós. Que o Espírito Santo nos convença desse sentimento, deste dom de eleição, para que nós possamos, de fato, ser sal e luz do mundo, levando com o testemunho cristão a experiência de Cristo, o toque de Jesus, a tantos que necessitam também deste toque, também desta experiência, para despertar para a vida nova. Amém.